Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos nos aprofundar em um tema que tem ganhado cada vez mais espaço quando falamos de mobilidade urbana e transporte público, que é a tarifa zero. Vamos imaginar como seria se tivéssemos no Rio corredores exclusivos para ônibus em todas as vias e uma integração entre todos os modais, acessando os mais de 160 bairros cariocas com facilidade. Melhor ainda, e se o custo para acessar esses meios de transporte coletivo fosse gratuito para todos os passageiros? Então, para conversar sobre essa e outras possibilidades, nós convidamos o engenheiro Licínio M. Rogério, presidente da FANRIO, Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, e coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma parceria entre a FANRIO e o Clube de Engenharia. Meu colega no Conselho Municipal de Transporte, membro também do Conselho Estadual de Transporte e coordenador adjunto da Comissão de Mobilidade Urbana do CREA. Acertei, Licínio? Então, eu Vamos falo lá aqui, aí. gente, porque o Licínio é um grande companheiro nosso nas nossas é, andanças por aí, sempre participando de debates, comissões, audiências públicas. Tenho o prazer de participar de várias reuniões, várias audiências públicas, de vários debates sobre essas questões da mobilidade urbana, transporte público, tarifa zero, sempre encontrando com o Licínio, que é uma pessoa que conhece, acho que como ninguém, o transporte no Rio de Janeiro, e não é só por ônibus. É, tem um conhecimento sobre a questão do metrô, dos trens, das barcas e tudo, e é a pessoa mais antenada com relação a tudo isso, e sempre trazendo propostas, ideias, e é um privilégio a gente tê-lo aqui falando no podcast com a gente. Licínio, depois dessa grande apresentação, boas-vindas aqui ao podcast Rio Ônibus. Bem, eu que agradeço essas palavras aí, que a gente está basicamente na luta para melhorar o nosso tão sofrido transporte. Eu acho que a gente tem sempre que estar procurando melhorar. O Fórum Sim, de Mobilidade Urbana foi criado há 13 anos atrás, final de 2011, mas quando você lê o manifesto de criação do fórum, você chora, porque parece que ele foi escrito em dezembro do ano passado, e sim, não da 12 anos antes. Mas a gente continua na luta. Eu peço só desculpa que eu estou final de gripe aqui. sem problemas. E a gente tem que sempre que procurar melhorar. E realmente você pensar por que você tem que pagar o ônibus, a gente fica perguntando o ônibus, não só o ônibus, o trem, o metrô, tudo isso. Sim, Você lembra do artigo 6º da Constituição, que diz que são direitos sociais a educação, a saúde e o transporte. sim. Ora, você está doente, vai num posto de saúde, se interna no hospital, não paga nada, sem querer discutir a qualidade do Do serviço, que pode atendimento lá, melhorar muito, assim como os ônibus também. sim, Você quer estudar, tem uma escola pública para as crianças, uma universidade, um curso técnico, você não paga nada. E quando você quer se transportar, você tem que pagar. Por quê? sim. Sim, é a pergunta. Então, eu te pergunto, Licinho, hoje a tarifa zero está em debate, nós vamos aprofundar isso. Mas para muita gente aqui, só o conceito, o que é tarifa zero? Existe uma tarifa realmente zero ou tem um custo desse transporte? Você falou aí Não. muito bem, existe a educação pública, a saúde pública e o transporte público. Dois não são pagos, um é pago. Mas alguém paga essa conta. Então, o que é a tarifa zero para o nosso ouvinte aqui entender? É a mesma filosofia. O conjunto da sociedade paga pelo transporte. Eu costumo citar muito que eu chamo de a teoria do elevador. Sim, Mas antes eu vou lembrar que a luz da rua também é paga por todo mundo. Ah, mas eu não saio de noite de casa. Se você não sai de noite, isso não é um problema seu. A cidade precisa estar iluminada sim, e você paga na sua conta de energia elétrica uma taxa de iluminação pública
que é proporcional ao seu gasto de energia. Quem paga pouca energia, quem gasta pouca energia nem chega a pagar, e quem paga uma conta altíssima paga um valor maior sim, dentro daquele percentual. E o elevador é aquele famoso. Se eu for visitar você no Rio Ônibus, eu sei, eu vou subir os 3 andares de escada, ou porque eu não sou proprietário do prédio, ou sim, ou o elevador vai que não tem catraca na porta. Aí você diz, lógico, o elevador está aí para todo mundo. Pois é. Agora, o elevador do seu prédio é de graça, dos outros prédios é de graça? não é Não. pago. É a mesma filosofia. O transporte vertical no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na grande maioria dos casos, não tem custo para quem usa, Sim, mas ele tem um custo de operação. Então, o condomínio do prédio segura. Ah, o condomínio é que paga. Tudo bem, concordo. E por que a cidade não pode pagar o custo do transporte? sim, A restrição das pessoas que não têm dinheiro é muito grande. sim, Calcaia, que é uma das maiores cidades, se não for a maior, lá no Ceará, teve o contingente de usuários dos transportes aumentado em 4 vezes. Ou seja, as pessoas não se movimentavam, não exerciam o seu direito social por falta de dinheiro, o que é sim. profundamente injusto. Então, é uma questão que a gente sempre coloca. A tarifa zero ela promove a inclusão, tanto para você utilizar aí os serviços públicos, quanto para o próprio lazer, final de semana, para a convivência social entre as pessoas. Ela tem um rol de vantagens e de benefícios que ela traz muito grandes. O que a gente tem que discutir, e a gente tem falado sobre isso, né, Licínio, é quem paga essa conta, qual o tamanho da conta, quem paga, e a tarifa zero ela não pode vir sozinha. Você tem que pensar na mobilidade urbana, você tem que pensar no uso do solo. Tem uma série de outros itens aí que estão envolvidos nessa discussão. Não é botar o ônibus de graça e o ônibus não passar, ou está tudo engarrafado, ou o ônibus está caindo aos pedaços. A gente precisa ter um grande projeto de mobilidade, de transporte público, e a tarifa zero permeia tudo isso, né? Você concorda com isso? É lógico, porque você tem que ter um sistema bom de transporte e, apesar de eu estar na casa dos ônibus, a gente tem que lembrar que existe trilho, que é quem faz o transporte de alta capacidade, Sim, e a gente precisa que os ônibus entreguem os passageiros por trilho. Não tem função você pegar um ônibus em Santa Cruz e vir até o centro da cidade sim. pegando todo aquele engarrafamento, gastando um combustível fóssil que a gente não tem, quando você Sim, tem um trilho. Ah, mas o trem está horroroso. Não é nada de se aplaudir, mas ele funciona e a gente teria que investir num contexto de ligação, de interligação disso tudo. sim, A integração é fundamental e a gente tem que voltar, eu chego numa coisa que eu toda hora estou falando, tem que apresentar os prefeitos da região metropolitana ao governador. sim, Porque o metrô, por exemplo, é totalmente dentro do município do Rio de Janeiro, e é estadual. O sim, trem tem grande parte dentro do município do Rio de Janeiro, é estadual. As barcas para ele do governador para Paquetá são dentro do município do Rio de Janeiro, são estaduais. Então a gente tem que botar na mesma mesa, apresentar isso aqui, ó, prefeito, governador, prefeito, e sentar todo mundo. E tem que haver, isso é uma coisa que vai preceder até a tarifa zero, uma sim, autoridade pública da região metropolitana. Isso tem que ter, porque não adianta. O Rio de Janeiro, por exemplo, se ele bota tarifa zero nos ônibus, você mata os trens. é isso que eu ia te Então, você perguntar, tem que. Licínio. Esse podcast aqui surgiu da ideia justamente quando a gente conversava sobre isso. Se fala muito na tarifa zero do ônibus. Então, e você colocou muito bem, não é tarifa zero no ônibus, é no transporte público da região metropolitana. Então, O ônibus é uma parte desenvolve isso aí para a importante, mas gente. é uma parte do sistema. Sim. Então, você acha que o metrô, o trem, barcas,
todos têm que integrar esse mesmo sistema de tarifa zero. Tá. E uma coisa importante, que os operadores recebam por quilômetro rodado, da mesma forma que os ônibus atualmente no município do Rio de Janeiro estão começando a receber. Certo. Talvez na ordem dos 30%, talvez, que eles estejam Hoje, recebendo. até 35%. A gente está verificando agora porque a demanda varia, então, mas a gente hoje estima aí, Licínio, que esteja chegando a 35% do valor total de receita do sistema de ônibus. É, tem que haver, e tem que haver um direcionamento dos investimentos no sentido de melhorar e de integrar. Você vê o seguinte, mas eu não tenho que pagar nada por isso. A prefeitura fez agora, ano passado, e continua, o asfalto liso. O asfalto liso é feito para passar automóvel, Sim, porque uma rua de 4 faixas não precisa de 4 faixas para passar ônibus. Então, é uma conta simples. Metade do valor do asfalto liso é para passar automóvel. Isso foram 580 milhões de reais. sim. Agora, a passagem, ano passado, aumentou de 4,05, Para passagem do ônibus, de 4,30. 4,05 para 4,30, porque para a Secretaria de Transporte economizar 177 milhões. Ou seja, dos 580 milhões, a metade, 290 milhões de reais, foram usados para os automóveis. E Sim, os 177 milhões foram tirados dos passageiros que não têm automóvel. Tem que acabar com esse privilégio. Você diz, mas a gasolina está cara, não está cara. Você anda, às vezes, de carro, dependendo do trajeto, é muito mais barato você ir de carro do que ir de ônibus. Está errado. sim, Então, a gente tem que ser. Quem tem carro, perdão, quem tem carro tem que pagar por isso, tem que pagar pelo uso do carro. Você não pode estacionar o seu carro na Avenida Atlântica o mês inteiro e pagar R$ 60. não tem É, condição. é um absurdo. Então, a prefeitura gasta um dinheiro imenso nos carros. Não, cada um é responsável por sua conta. Não é. Tem que ter um contexto de tudo quanto é isso. Inclusive, o Fórum de Mobilidade Urbana está querendo fazer um grande estudo sobre a tarifa zero, os seus custos, mas é uma empreitada grande. A gente está procurando arranjar um financiamento para fazer isso, porque nós Sim, temos até os técnicos, a população junta, mas não temos verba para bancar um estudo desse. sim, Então, eu acho que a gente tem que fazer uma grande reunião de todo mundo, porque interessa. E todo mundo passar a receber pelo que faz. sim. Se implementando isso, que é uma outra discussão que a gente tem também, que aí, de certa forma, o usuário está preocupado com a tarifa zero. Bom, se é a tarifa zero, tá bom. A gente tem que ver a mobilidade urbana, mas isso tem um custo. Boa parte das discussões que a gente tem é que um dos grandes desafios da implementação desse passe livre nas cidades é ter fontes de custeio para isso. Aí fala-se muito de Maricá, mas Maricá tem os royalties do petróleo que ajudam aí a pagar a conta. Outras cidades têm previsto já no seu orçamento valores para custeio da tarifa zero ou de um subsídio maior até. Então, para você que estuda bem esse assunto, quais são as alternativas de financiamento que você apontaria aí para esse modelo de operação? Você, de certa forma, você já falou de ter um pedágio urbano, de ter uma taxa pública, como tem a taxa de iluminação pública, de repente ter uma taxa de transporte público. O que é que você apontaria aí como solução, Licínio? Em primeiro lugar, a lenda de Maricá ter royalties, a tarifa zero de Maricá é anterior ao recebimento dos royalties. Sim, O royalties só veio facilitar a vida. Então, ele tem. Perdão, mais uma vez. Agora, a gente pode ver, se todo mundo pagar para ter o transporte. Por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro, na região metropolitana, 16 milhões de pessoas. Esses 16 milhões tem de população ocupada. A população ocupada é quem tem mais de 14 anos e ganha alguma renda. Nós temos 7 milhões de pessoas, 7,4, vou ter um número mais preciso.
Se você pegar metade dessa população, e a metade mais rica, porque a renda média está em torno de 1.900, ou seja, quem ganha acima de 2.000, é um número que você tem que chegar e pode aprofundar, e dividir-se por mês, essas pessoas pagariam cerca de R$ 150 por mês para que todo mundo tivesse transporte com tarifa zero. Olha, R$ 150 por mês dá R$ 3 por dia, dá R$ 5 por dia. Ou É seja, menos que a basicamente, passagem de ida e volta. se todo mundo pagar uma passagem de ônibus, você resolve isso. Da mesma forma, se pegar os automóveis, cada automóvel pagar entre uma e duas passagens, eu não tenho um número preciso aqui agora, porque a gente está na discussão de quais seriam os carros, porque você tem uma frota grande de automóveis, mas tem muito carro antigo, então você teria que pegar os carros, basicamente os carros que pagam IPVA, Sim, dessa frota de 4,8 milhões, você dividiria. Aí tem a discussão, você inclui 1.400.000 mil motos nessa conta, não sim, inclui. Mas, basicamente, se você pegar os carros e cada automóvel pagar duas tarifas de ônibus, você paga essa conta também. sim. Na região metropolitana, a gente tem um custo anual de R$ 7 bilhões. Pô, 7 bilhões é dinheiro para burro. Mas na hora que você vai dividindo, vai ver o que dá por mês, dá R$ 80 para cada carro dentro dessa teoria. Então, Sim. são números muito assim aproximados, porque a gente precisa. Tem que Mas aprofundar, não é nada mas absurdo. Quem tem um carro, que tem uma rua pronta para ir, um estacionamento, que fica reclamando que o sinal tá ruim, que tem sim, isso. E as pessoas que ainda assim resolverem usar carro, se você tiver um transporte grátis, o que vai acontecer? Muita gente vai deixar o seu carro e vai melhorar. Evidentemente, o transporte tem que melhorar também. sim, claro. Então, se você tiver esse transporte, você vai melhorar o trânsito. Então, as pessoas vão andar mais rápido, vão economizar tempo, vão economizar dinheiro de combustível. Sim, E, falando do lado empresarial, se você tiver, se você tiver um aumento de demanda, você vai ver que as empresas de ônibus vão ganhar muito mais dinheiro para isso, porque, evidentemente, esse transporte também tem que ter uma margem de lucro, e uma margem de lucro controlada em cima do serviço prestado. previsto no Ah, não é dizer, contrato. bota 500 pessoas dentro de um ônibus e aí faz. Não, você tem que dissociar o custo da operação do ônibus, que um ônibus com 70 passageiros, um ônibus vazio, ele se deslocando, ele gasta praticamente a mesma Não. coisa. Aí vem a questão da remuneração por quilômetro para as empresas e para os prestadores de serviço. Exatamente, tem Remunera que por haver. quilômetro de acordo com o planejamento, independente da É. quantidade de E o passageiros. planejamento aí não A pode ser agência feito. faz o planejamento, a Secretaria de A Transportes, isso. Agência Metropolitana de Transporte tem que planejar isso e integrar o sistema para dizer, olha, eu quero a linha tal com isso, eu quero no fim de semana a mesma quantidade de ônibus do que tem durante a semana, porque você quero de noite ter ônibus, tem gente que você passa ontem, outro dia estava 1 hora da manhã, eu estava passando na Praia do Flamengo. Tinha um ônibus passando lá, um 483, entupido de gente, 1 hora Sim, da manhã. Ah, porque não tem demanda. Tem demanda, mas tem tão pouco ônibus que as pessoas têm que se espremer no ônibus a 1 hora da manhã. sim. Você não espera no horário desse passar isso. Não, Então, tá. você tem que fazer um estudo, um planejamento onde você possa ter o sistema funcionando e com o estudo de demanda pensando nisso. Então, pelo que você falou, você fez uma conta bem simples, mas que diz tudo. Quer dizer, dividindo se cada cidadão, se cada automóvel que roda pela cidade pagasse um valor ínfimo, que acaba sendo, estava resolvido o problema do financiamento da tarifa zero. É uma coisa É, simples, quer dizer, não é que você tenha feito parecer fácil, é que realmente é fácil.
precisa ter os mecanismos para implementar isso, É. para garantir esse recebimento. Mas não é uma conta que, dividida por toda a sociedade, realmente sai barata. E você que anda de automóvel é um privilegiado. Eu posso Sim, falar com tranquilidade que 80% do meu deslocamento, por causa do meu trabalho, sim. são por conta de ônibus. Ontem eu fui a Piedade ver uma obra, depois tinha que ir no lugar. Ai, perdão. Então, a gente que, por mais precário que seja o seu carro, é muito melhor do que os ônibus, muito mais rápido. Se Sim. você for raciocinar o tempo que você demora para andar de ônibus, então, já que você está tendo o privilégio de andar de automóvel, que pague por isso. E não é um valor muito alto. Às vezes a pessoa. Você está andando de carro, É, tá- você vai no centro da cidade. Ontem eu fui ao centro da cidade para uma reunião. Depois eu parei num hospital para visitar um amigo e todos tinham estacionamento pago. Então, se olhar o que eu paguei de estacionamento nesses dois eventos, já vai quase a minha taxa do mês inteiro como pessoa física pagando aí pela é. mobilidade, Não, e tem sem uma dúvida. outra coisa também, que são as autoridades, eu falei autoridade de propósito, que tem sua vaga privilegiada, é reservada, quando não tem um motorista pago por nós. Tudo isso é custo de transporte que não está Sim, considerado. Então, sim, você tem a pessoa que decide para como vai ser feito, os juízes, os promotores, você com a vaga reservada lá. Então, quem está decidindo sobre o transporte não usa o transporte. Então, eu conheço um promotor, ele atualmente não está no Rio, bem conhecido, você deve conhecê-lo. Ele morava na Barra e ele ia de ônibus, não ia todo dia, mas ele tinha vaga privada dentro do Ministério Público, mas ele ia de ônibus. De vez em quando ele me ligava. Disse, o ônibus tal para ir a tal lugar. Porque ele é uma exceção dentro disso. No sim. debate que teve na Câmara há um mês atrás, eu propus aos vereadores, tinham 3 vereadores presentes, um debate sobre o BRT, que eliminasse todas as vagas privativas da Câmara de Vereadores através de uma resolução. Então, mas a tua ideia Ninguém teve a certamente não foi bem. coragem de me responder. A tua ideia não foi bem recebida, tenho certeza Não, disso. não, ninguém me respondeu, passou em branco. O que eu falei não foi gravado. Sim, sim. É porque você é minha amiga, a gente pode falar. Você de vez em quando é meio polêmico também. Então, o Não, pessoal fica meio, às vezes sem responder. Você pega o pessoal meio de surpresa, às vezes, com algumas ponderações. mas é aquela questão. O vereador, o deputado, o juiz, mas eu preciso ir trabalhar. Olha, quem está no escritório, quem trabalha numa obra como eu, não precisa trabalhar também? Sim, Eu queria todos uma vaga precisamos. privativa para mim, uma vaga privativa, você tem. Nós temos um outro exemplo aqui em Copacabana, eu moro no bairro Peixoto atualmente. Sim, A região em volta do 19º Batalhão é entupida de carro de PM. Pô, mas os PM têm que trabalhar, lógico. Mas você tem colado no batalhão uma estação de metrô. sim, Então, ninguém pensa nisso. Porque, o cara trabalha, podia vir de metrô, podia vir de. Mas não. sim. Aí eles fazem fila dupla, porque tem os carros de serviço que tem que parar. Então tem uma, E assim uma vamos. confusão em Garrafa, a Rua Figueiredo Magalhães, quem passa por aqui está sabendo que é todo dia engarrafado, Sim, por causa do privilégio da vaga privativa. Porque eles têm que trabalhar, lógico. Mas quem está passando ali também tem que trabalhar. a todos nós. Então, fechando aqui, Licínio, que nosso tempo está chegando ao fim, como é que você acha que a implementação da tarifa zero nos modais pode servir como um catalisador para a inovação no setor de transporte público? A gente já falou aqui de agência metropolitana, mas eu não falou muito das inovações. Quer dizer, a gente falou do custeio da regulamentação, mas como é que você acha que isso pode trazer inovações para a gente? Você acha que essa pergunta, que inovações pode trazer? E finalizando rapidamente, você acha viável realmente a gente colocar a tarifa zero no Rio de Janeiro? Depende do quê? Depende de vontade política e de convencer aos privilegiados de automóvel que temos que pagar por isso, por esse privilégio.
Quanto à tecnologia, a gente está muito mal parado no Rio de Janeiro. Os ônibus estão sendo comprados pela prefeitura, no Euro 6, porque não pode, questão de concorrência no Euro 7. Tem uma discussão na Câmara dos Vereadores sobre a qualidade dos ônibus, inclusive a Associação Comercial, junto com outras empresas, estão se juntando para discutir o chamado ônibus verde, com todas as, as opções que você tem de biodiesel, de ônibus híbrido, ônibus elétrico, você tem uma série de ônibus a hidrogênio. Sim. Isso tudo tem que haver um investimento, porque você não pode depender de elementos poluidores para isso. Então, dentro do contexto geral do estudo, obviamente, você vai ter que baixar esse custo, e o custo, ao longo do tempo, tem que ser suportado pela sociedade. Então, a sociedade tem que investir em matérias menos poluentes, porque nós precisamos ter transporte. Na hora que você tem um transporte sobre trilhos bom, você tem uma diminuição dos carbonos. Eu já perguntei, ninguém me respondeu até hoje, como é que você pode usar crédito de carbono para melhorar o sistema, porque tem um dinheiro mundial aí sobrando. Então, a gente tem que investir em tecnologia para poder melhorar a sociedade como um todo. E, obviamente, os ônibus estão incluídos nisso. E a tarifa zero ainda tem um outro catalisador, que é aumento. As pessoas que deixam de pagar a tarifa, a pessoa não vai botar na poupança R$10 por dia, ela vai gastar esses R$10 por dia. Sim. Então, essas pessoas que pagam hoje o ônibus vão ter uma qualidade de vida melhor, vão poder comprar mais alguma coisa. É o mesmo efeito que a Bolsa Família tem em certas cidades. Você aumenta a demanda comercial e, com isso, você aumenta a quantidade de impostos. É um círculo do bem, né? Sem dúvida. Bom, Licínio, a gente chegou ao fim aqui. Te agradeço mais uma vez aí pela participação, por colocar a gente para pensar sobre isso. E já já a gente se encontra agora em breve nas reuniões do Conselho, nas audiências públicas e tudo aí, para a gente continuar com a nossa conversa, o nosso debate. Em nome do Rio Ônibus, da nossa equipe aqui, da nossa diretoria, te agradeço muito, não só pela participação no nosso podcast, mas tudo aquilo que você tem ajudado a movimentar aí essa questão da discussão sobre o transporte público, sobre a mobilidade urbana. Isso tem feito aí muita coisa progredir. Então, fica aqui o registro do nosso agradecimento. Eu que agradeço e convido a todo mundo que queira participar das reuniões do Fórum. Toda quinta-feira, de 18 às 20 horas, nós nos reunimos virtualmente. E quem quiser, escreve para a Rio Ônibus, que ela certamente vai passar o meu contato. A gente passa é uma reunião sempre aberta a todos que queiram participar, porque quanto mais gente estiver na discussão, melhor. E eu agradeço mais uma vez a deferência de ter sido convidado para esse podcast aí. Bom, obrigado, Licínio. Então, pessoal, agradecendo a Licínio M. Rogério, engenheiro nosso amigo, tem uma titularidade tão grande que eu não vou repetir aqui, Licínio, senão estoura o tempo do nosso podcast. Encerramos mais essa edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e para você compartilhar com quem você quiser. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Até semana que vem. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.